bom dia, é um prazer hoje estar aqui nesse canal que a gente tem tentado desenvolver temas que não só os temas que tradicionalmente eu utilizo para poder apresentar questões relativas ao país e relativas ao cenário internacional. Todos sabem que a gente fala muito sobre saúde, fala muito sobre as questões relacionadas ao antissemitismo, o discurso do ódio, o Holocausto, mas, efetivamente, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial, por aquilo que ela publica, por aquilo que ela retrata nas conversas, que é Helena Landau. Helena é economista, ela é advogada, ela já atuou no BNDES, foi diretora do programa de privatizações do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e também de Itamar Franco. Ela, nesse momento, está coordenando justamente o programa econômico da campanha eleitoral da Simone Tebet, que é senadora, candidata à presidência da República. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de economia, reformas e políticas públicas. Helena, obrigado por estar aqui. É um prazer poder conversar um pouquinho com você. Finalmente, pelo menos, estamos falando com vídeo hoje, né? Falta, após pandemia, a gente sentar para o café pessoal. O prazer é todo meu. Você é uma pessoa de posições liberais, mas também tem uma visão importante dentro da perspectiva social, que alguns muitas vezes separam, acham que o mercado poderia resolver por completo questões dessa natureza. Como conciliar uma visão do liberalismo com uma preocupação com questões sociais e com carências enormes, como nós temos no nosso país? Toda hora surge essa discussão nas redes, nos artigos dos jornais, como se uma coisa fosse dissociada da outra. Acho que é o contrário. Acho que todo liberal clássico, de formação clássica, que não seja só o liberal da economia, né? Que seja um liberal por inteiro, como a gente chama no movimento que eu participo, que é o Livres, tem uma preocupação social na base. Na realidade, o liberalismo da pauta econômica é importantíssimo. Se você não tiver liberdade na pauta econômica, você também tem uma intervenção discricionária no Estado, regulações indevidas, controle de preços que não funcionam. Mas tudo isso tem que ter um propósito. Por que você é liberal na economia? Por que há esse objetivo de um melhor funcionamento dos mercados para atingir algum fim? O fim tem que ser o bem-estar da sociedade. E, na base disso, está a preocupação social. Nenhuma pessoa que passa necessidade, que não tem o que comer, que não tem onde ter as suas necessidades básicas supridas, pode sequer exercer a liberdade. Nesse conceito não existe, porque a primeira demanda dessa pessoa não é para opções de religião ou políticas ou de ser o que ele é. A primeira opção de uma pessoa que está passando necessidade é sobreviver. Então, na realidade, só após ele superar questões básicas, como eu falei, de habitação, de saúde, de alimentação, ele vai poder pensar na sua liberdade de ser o que ele quer. Então, para mim, essas coisas nunca estão dissociadas. O liberalismo na economia, na agenda econômica, e o social no sentido da gente criar igualdade de oportunidades, ou há quem vai mais além, eu concordo, para pessoas com início de vida tão desigual, a gente tem que dar um acesso para ela superar esse início de desvantagem, desse foco na infância, na igualdade de oportunidade. Mas não vamos esquecer também do liberalismo político, né? Porque a base do liberalismo é uma democracia representativa, começa na separação do poder do Estado e da Igreja sob o desígnio do cidadão. Então, assim, o liberalismo, ele, como diz assim muito o meu querido amigo Celso Laffer, eles são muitos, né? Também inspirado pelo grande Melchior, eles têm várias dissonâncias entre si, mas tem ideias básicas, essa da igualdade de oportunidade, dignidade do cidadão, liberdade de expressão, representação democrática e um funcionamento do mercado. O funcionamento do mercado não significa que não há papel para o Estado. O Estado tem o dever de fazer regulação. Regulação do mercado, onde você tem monopólio ou falhas de mercado, ou você taxar externalidades negativas, como o meio ambiente, incentivar externalidades positivas, como a educação. Então, assim, há espaço para o Estado, óbvio que há. Não vamos confundir com essa ideia de anarquia libertária, né? Onde o mercado pode tudo, o Estado não pode nada, Estado mínimo. Eu não defendo Estado mínimo, né? Você me conhece de me acompanhar, nem meu grupo do Livros, nós nunca defendemos Estado mínimo, mas um Estado eficiente também, né?
É porque as pessoas tomam determinados padrões e tornam esses padrões como uma referência absoluta, né? O que é um equívoco. Talvez até fruto de uma beligerância que está, particularmente no Brasil, mas acho que no mundo, né? Onde as pessoas não conseguem mais entender que elas têm que construir consensos, né? E buscar alternativas que, no fundo, representem a necessidade do cidadão. As suas teses passam a ser mais importantes do que a necessidade para quem nós estamos aqui para servir, que, no fundo, é o cidadão, é uma sociedade, como você disse muito bem, com igualdade de oportunidades, né? Você acha que esses programas... Só para completar um pouco o que você falou antes, a gente tem que lembrar também que o liberalismo ficou muito mal visto nos últimos anos pelo uso indevido dessa palavra, né? Comandos políticos, não só aqui como lá fora, que a gente chama de iliberal, agarraram a bandeira do liberalismo, achando que o liberalismo simplesmente é uma terra sem regras, é apenas agenda econômica. Isso atrapalhou a vida dos liberais. Aqui no Brasil, claramente, quando o Bolsonaro diz que tem uma agenda liberal, isso é assustador, né? Porque você tem um presidente que, como você sabe, na sua área não tem nenhum respeito à vida, nem à saúde, nem à ciência, e foi eleito elogiando um torturador. Então, qualquer pessoa que trabalhe no governo dele pode bater no peito quanto quiser, dizendo que eu sou liberal nisso ou naquilo, mas que não tem a postura liberal, evidente. Uma visão do liberalismo dentro de uma pauta econômica não é a visão completa do que representa o liberalismo. Voltando um pouquinho ao momento que nós estamos, né? Políticas sociais, não quero nem falar de distribuição de dinheiro, isso pode ajudar a recuperação econômica pós-pandemia? Olha, políticas sociais, se você não conseguir reintegrar pessoas ao mercado de trabalho, dar um mínimo de subsistência ou recuperar a desigualdade de educação que foi aprofundada ao longo da pandemia, a gente não tem sociedade. Não é nem uma questão de crescimento só. E a inclusão de pessoas no mercado de trabalho produtivo é fundamental para o crescimento. A gente não cresce no Brasil se não aumentar a produtividade. E a produtividade está absolutamente relacionada com políticas sociais, como, por exemplo, a educação. Se a gente tivesse o mínimo dessas igualdades de oportunidades que a gente espera que o Estado forneça, talvez o impacto da pandemia não fosse tão grande. Eu estou falando de comunidades, territórios, favelas, cada um tem uma forma de se autodesignar que acha melhor, onde você não tinha saneamento, não tinha saúde, não tinha condições de higiene, não tinha como fazer distanciamento, o transporte público era caótico. Então, tudo isso onde o Estado falhou de uma maneira terrível. A minha esperança é que, com pelo menos tirar alguma coisa positiva da pandemia, é a importância dessas políticas sociais. Sem essas políticas sociais, a gente vai ter sempre um cidadão que pode chegar em algum lugar, que pode estudar, que pode ter seus filhos criados com menos problemas de saúde, de nutrição, que tem um ambiente familiar de melhor qualidade e um resto da sociedade que vai ser esquecida, principalmente com a mudança tecnológica. Com esse avanço tecnológico que ocorreu durante a pandemia, se a gente não integrar pessoas através de política social, a gente não vai conseguir crescer da maneira que gostaria, e se crescer, vai crescer com uma desigualdade imensa, que também não é o objetivo de uma sociedade, né? Crescer com desigualdade. Então, eu acho as políticas sociais fundamentais na educação, no saneamento, na habitação popular, na saúde. Então, assim, a gente tem que tirar da pandemia uma série de lições para que a gente possa sair da pandemia buscando uma sociedade mais inclusiva, mais igual, mais plural também, mas mais inclusiva e mais igual. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Ucrânia. Explica para quem está assistindo a gente como é que isso afeta o Brasil e caminhando em direção à questão da inflação. A inflação é fruto só disso ou políticas equivocadas econômicas do país? A guerra da Ucrânia efetivamente vai afetar o Brasil, né? A gente tem não só, já vinha uma crise de energia desde o ano passado, por uma questão de demanda, talvez um incentivo à recuperação econômica um pouco exagerado de todos os países, uma dependência da União Europeia do gás, e o Brasil teve esse impacto do preço do óleo, né, sobre a inflação no Brasil um pouco ano passado. Mas não é só a inflação importada, né? Não adianta assim, a gente dizer eu não tenho nada a ver com isso, todos os lugares do mundo estão com inflação. Nós temos uma contribuição também do governo interno. A Ucrânia vai efetivamente afetar preço de trigo,
nós temos problema de ração a animais, a gente tem o problema do custo de energia, tudo isso vai ser um impacto sobre a inflação, mas a gente já sai de uma inflação de 10%, pouco acima de 10% no ano passado, que é comparável com a inflação com que recebemos do governo Dilma, né? Então, já tinha um problema anterior. Boa parte das questões no Brasil vem da falta de expectativa, da desancoragem das expectativas na área fiscal também, né? Nós temos o próprio ministro da Economia, ele ao se defrontar com a questão do precatório, ele fala uma frase: não nego, pago quando puder. Tem um efeito imediato sobre as expectativas de solvência do Estado brasileiro, né? As taxas de juros futuras abrem imediatamente. O presidente da República cria uma crise a toda hora. Então, boa parte do impacto inflacionário, inclusive dos preços de energia, vem de uma desvalorização do real muito acima do que seria esperado em relação com as outras moedas. Então, tem uma crise interna gerada pela desorganização desse governo e a falta de comando no Ministério da Economia. Óbvio que a gente tem um Banco Central independente, e com isso a política de juros é independente, mas todos esses ruídos causados internamente dificultam a vida do Banco Central, né? que eleva a taxa de juros. Ele já vinha com uma intenção de começar a reduzir os juros no segundo semestre deste ano, porque a inflação vinha convergindo, talvez, para o limite máximo da meta, e quando chega a guerra da Ucrânia. Tarifas são reduzidas aqui ou ali, em vez de um plano de abertura comercial. A reforma tributária, que podia ter ajudado o Brasil a ter melhoria de produtividade, ficou parada, né, porque o ministro e esse governo defenderam o CPMF durante muito tempo, inviabilizando o andamento da reforma tributária. Não se fala da reforma tributária do IR, quando chegou, foi toda distorcida no Congresso. Aí a gente vê que no Executivo não há uma organicidade para lidar com essas pressões do Congresso Nacional. Então, assim, a gente está numa situação que, se o governo se mexer, é ruim, e parado, o Congresso domina também. Eu acho que o Brasil só sai desse buraco que nós estamos quando a gente tiver, de fato, a retomada de um comando de política econômica no Executivo e uma organização das necessidades da população em cima de um orçamento de verdade, não um orçamento sequestrado. Considerando o atual cenário, você acha que vai ser possível, no futuro próximo, por melhor que seja um plano de governo, criar uma atmosfera de conciliação para, de fato, colocar o Brasil para funcionar e sair do palanque eleitoral? Olha, esse é meu desejo, não sei se eu acredito nisso, mas é certamente meu desejo. De volta ao liberalismo, o liberalismo defende o debate, o diálogo, a expressão alheia. A gente não deveria tratar nossos adversários, né, de ideias de país, no sentido assim, penso um pouco diferente de você e tal, como inimigos. E o Brasil se transformou, não de hoje, mas já vem de algum tempo, em que as pessoas que pensam diferentes são inimigos. Não importa muito como isso começou, acho que o primeiro mandato do presidente Lula deu um inicial nisso, ao falar de herança maldita, privataria tucana, uma série de ilações e acusações falsas sobre o governo do presidente Fernando Henrique, que, na realidade, entregou ao Lula, numa transição democrática muito bonita, da entrega da faixa, transição, tanto que o presidente Lula adotou boas políticas do Fernando Henrique durante 2, 3 anos de mandato. Eu não sei como essa chave virou e você passa a ser atacado o tempo todo pelas suas ideias. Eu sou muito atacada nas minhas redes sociais porque eu fiz privatização. Então, as pessoas pressupõem que qualquer pessoa que faça privatização roubou na privatização, entregou o patrimônio. Ninguém para pensar com a importância de um programa de desestatização para a sociedade brasileira, por que isso faz parte de um programa econômico. Nunca as pessoas perguntam: Helena, o que você acha da privatização? Concordo com essa, não concordo. Isso é raríssimo de acontecer. Então, a gente precisa retomar. Acho que a gente chegou num ponto de polarização insuportável. A gente vê isso em todas as áreas, né? O Congresso com o Executivo com o Judiciário, são as corporações contra a sociedade através de orçamento. Cada nicho de poder procurando o seu bem-estar, em vez de procurar o bem-estar da sociedade, como se fosse possível cada um de nós vivermos nos nossos cercadinhos.
A minha esperança é que um próximo governo entenda que não é mais possível tocar esse país dessa maneira, não só em relação aos brasileiros, que qualquer que seja o presidente que venha a ser eleito, ou a presidente, que eu espero que seja Simone, venha a ser eleita, ignorando as diversidades da sociedade brasileira. Isso passa por uma conciliação pelo Congresso. Nisso eu gosto muito da Simone como candidata, porque ela tem uma experiência muito grande de negociação, de participação no Congresso Nacional. Passa por uma conciliação com o STF, onde já se viu ter uma beligerância permanente do Executivo com a Suprema Corte. Isso tem que ser conciliado, tem que ser uma forma de conciliação de ver o bem do Brasil. Agora, eu entendo que essa polarização aqui na base da pirâmide, nas redes sociais, só será possível se essa conciliação vier de cima. Se tiver um discurso tanto da Suprema Corte, como do presidente do Senado, como do Executivo, como das pessoas que estão assim, em cadeias de comunicação e de certo poder, parar com essa briga. Né? Parar, porque vem é incentivado, né? São os robôs na internet, fake news. Então, a gente precisa ter um pouco de exemplo, né? De conciliação. E isso é a minha expectativa para 2023. Evidentemente que com o presidente Bolsonaro, se for reeleito, nós teremos mais 4 anos de guerra, né, nas redes sociais e entre cidadãos brasileiros. Eu acho que o reflexo desse tipo de comportamento foi justamente a incapacidade, né, apareceu, de criar um discurso único durante o período da pandemia. Transformou-se um problema de saúde num processo de politização permanente, onde cada um buscava razão dentro das razões de natureza de oposição a um grupo ao outro. Ninguém usava o bom senso para construir aquilo que seria importante para salvar a vida das pessoas. Então, eu acho que no contexto do exercício da liderança, o tecnicismo que é importante, sim, mas acima do tecnicismo, o entendimento do que aquilo possa representar. E você falou um pouco de privatizações, eu queria entrar um pouco nisso, né? Porque parece até que o governo tem uma política de privatizações. Pode ser que um governo decida que certas áreas não serão privatizadas. E outras, em certas iniciativas, quem sabe sejam importantes. Eu encontrei nesse final de semana, justamente, um amigo de algum tempo que falou da importância de ter aberto a iniciativa privada todo o processo de saneamento básico. Exatamente. Isso, de certa forma, ganhou maturidade para acontecer agora. Quer dizer, o atual governo faz algo que alguém em dado momento pensou e as coisas continuam dentro de uma linha de continuidade. Por quê? Porque é estruturante. Quem ganhou com isso? Ganhou a saúde das pessoas. Então, é um caminho que a gente tem que caminhar. Mas fala um pouquinho de privatizações. Você teve um papel importante, talvez até quando as pessoas querem te criar uma responsabilização por isso, né? Eu acho que você estava lá no momento que a sociedade começou a discutir isso e pôde fazer. Ainda tem muita coisa que a gente tem que privatizar, há espaço, como conduzir isso de forma equilibrada, inclusive para que exista um entendimento das pessoas, que o que a gente está buscando é mais eficiência, é mais efetividade, é menos custo, né? E o papel do Estado também não está sendo subtraído, quer dizer, você falou do papel das agências reguladoras. Fala um pouquinho desse cenário, depois de tantos anos que você teve aí esse tipo de experiência e observando o que está acontecendo. A privatização nunca parou no Brasil, né, no discurso. Na realidade, alguns tinham mais vergonha de falar de privatização, como o governo PT, porque não ficava bem com a sua base, mas o Lula vendeu um banco estadual, a Dilma vendeu uma distribuidora de energia, os governos PT fizeram concessões, você pode ter críticas à modelagem das concessões de rodovias do governo, que não deu muito certo, ou aeroportos, mas ela é um contínuo exatamente por esse entendimento que o Estado brasileiro não é capaz de dar conta de tudo e qualquer investimento e que pode ter uma parceria ou delegar o setor privado. Essa continuidade de políticas que funciona é muito importante. Você falou antes da questão do consenso. Todo mundo usa o Ceará como exemplo na educação. Por que a educação do Ceará é tão boa? Porque ela vem de um consenso, ela vem de uma continuidade de políticas que começou lá com Tasso Gereissati, que ajustou, que deu prioridade, continuou com o governo Ciro, depois do governo PT, e ela está lá na educação. Então, assim, e Bolsa Família, por exemplo, a Bolsa Família, a grande marca do governo Lula, ela é uma continuidade das bolsas e programas sociais iniciados no governo Fernando Henrique. O Luz para Todos é uma continuidade de uma política de universalização iniciada no governo Fernando Henrique. Então, assim,
Esse primeiro mandato do Lula ele foi um exemplo dessa possibilidade de consenso e continuidade. Na privatização, mudou um pouco assim, o foco ao longo dos anos. Quando eu fui participar do governo Fernando Henrique, eu era do grupo dos economistas, assim, na maioria da PUC, que assessoravam o PSDB. Né? E eu não fui lá exatamente para fazer privatização, nós entramos no grupo para fazer uma reforma monetária, mas essa reforma monetária demandava uma série de políticas que desse base e continuidade ao valor da moeda. Naquela época, as contas públicas estavam em total desordem, não desordem só de endividamento, mas desordem assim, de organicidade, de transparência, de tudo. Então, teve um trabalho muito forte na equipe Fernando Henrique, através do Murilo Portugal, que foi o secretário de Tesouro, dessa organização toda. Então, vários elementos contribuíram para o Plano Real, abertura comercial, uma série de outras posições do Banco Central, e uma delas era a reforma do Estado. Então, assim, ela não era assim, uma política isolada do todo. Era uma reforma do Estado, porque o Estado estava muito endividado. Os investimentos públicos não existiam em serviços básicos como telecomunicações e eletricidade, né? Que hoje você fala do saneamento. O saneamento deveria ter entrado naquele pacote, mas por questões legais que só foram resolvidas com o marco legal que o Tasso Gereissati conseguiu aprovar, do ponto de vista jurídico, é que ela andou agora. Naquela época, ela ainda tinha problemas constitucionais de delegação, se era Estado, se era município, quem ia fazer, quem não ia fazer, que foram solucionados com esse marco legal. Então, nós fizemos, na área de serviço público, por exemplo, telecomunicações e energia elétrica, porque o Estado brasileiro não tinha condição de investir nisso. Outros casos era... eu estou com uma dívida pública alta, tenho vários ativos aqui, acho que vou vender esses ativos que não são necessariamente conduzidos pelo governo brasileiro, ativos como por que o governo brasileiro tem que fabricar aço, por exemplo. As pessoas podem discutir, porque não é bom ficar com dependência aqui ou ali, mas assim, são funções que o setor privado pode assumir, petroquímica, questões desse tipo. Então foi feito. Depois tivemos a fase dos serviços públicos, que aí era um passo além da desestatização, que era aí a ideia não era só simplesmente fechar uma empresa que estava endividada ou vender empresa que o Estado brasileiro não precisa estar presente. Já era um passo para aprimorar a qualidade de serviços públicos da população, que é a área de concessões e venda de empresas do setor. Para as pessoas terem noção da importância que é uma desestatização, basta pensar na nossa geração o que significava falar numa ligação interurbana, adquirir um telefone e coisas desse tipo. As pessoas que são contra a privatização dizem assim, mas não foi por causa disso, foi por causa de... tecnologia, eles falam assim para mim. Aí eu digo, não foi por causa de tecnologia só. Se você não tem o setor privado para investir na tecnologia, você fica igual a velha Telebrás que o Lula recriou para fazer o Programa Nacional de Banda Larga, e a gente vê que não tem banda larga suficiente no Brasil. Então, é a capacidade exatamente de incorporar tecnologia, de investir, de trazer. Na energia elétrica, é um outro salto, porque quando você está no Estado, na mão do Estado, serviços públicos não são muito regulados, né? É como se dissesse, o Estado não se regula. Tanto que você tem a qualidade de saneamento nas estatais brasileiras e fica por isso mesmo, desperdício de água, falta de esgoto para metade da população. O que aconteceu no setor elétrico? Assim que conseguiu privatizar as distribuidoras de energia elétrica, nós temos uma agência reguladora que impõe critérios de qualidade, de expansão, de luz para todos, etc. Então, hoje, se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, tem universalização nas telecomunicações e na energia elétrica, por quê? Eu não tenho 2 segundos para pensar para dizer que foi por causa da privatização. A privatização universalizou esses serviços. Na energia elétrica, as pessoas não percebem que para as classes mais pobres, a energia elétrica traz uma mudança no padrão de vida, torna mais cidadão. Você tem geladeira para preservar alimentos, você torna o cidadão pertencente ao mundo, porque tem uma televisão, e coisas desse tipo. Na telecomunicação, você sabe também, eu também, a quantidade de profissionais liberais que surgiram, que se tornaram independentes com o seu celular. Isso vai do médico ao fisioterapeuta, à manicure, a quem for que precise daquilo apenas para ser mais independente, para organizar seus trabalhos. Imagina uma pandemia sem essa possibilidade. O que o Brasil precisa é dar continuidade ao programa de privatização, sempre com a perspectiva do quê? Eu estou privatizando por quê e para quê?
Acho que o presidente da República, ou quem estiver no cargo, ou seja, a presidente, tem que explicar por que eu estou vendendo uma empresa ou aquela. A gente tem várias empresas deficitárias, mas todo mundo está de olho nas 4 grandes, né? Quando se pergunta se privatização, pergunta assim, mas vai ser vendida a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa ou a Eletrobras? Porque são essas que, de fato, trazem recursos para os cofres públicos se vierem a ser privatizadas. As pessoas esquecem que tem várias que tiram recursos dos cofres públicos porque cumprem funções que ou funções que não deram certo, que precisam fechar, ou porque o setor privado faz melhor, ou porque estão extintas, ou empresas que podiam ser fundidas. Tem que repensar todas essas que pegam recursos do governo brasileiro, porque quando eu digo pegam recursos do governo brasileiro, eu pego nossos recursos de impostos que poderiam estar sendo utilizados, como você falou, para políticas sociais, para programas de transferência de renda, para melhorar o atendimento da saúde básica, para melhorar transportes públicos. Tudo isso podia estar sendo bem utilizado ao invés de ficar sentado numa estatal. As 4 grandes, uma Eletrobras deve sair esse ano. Eu não gosto da privatização como foi feita, não seria a única privatização desse governo e muito mal feita. O Banco do Brasil e Caixa tem sempre uma defesa de que um faz o crédito imobiliário para baixa renda, que é a Caixa Econômica, e o outro faz o crédito agrícola para os agricultores rurais. A gente tem que analisar, não pode simplesmente dizer vou fechar porque eu não preciso delas, tem que analisar se de fato essas políticas estão sendo efetivas, se essas políticas podem ser assumidas por outras pessoas no mercado, do setor financeiro, se pode deixar do jeito que está, ou se é necessário uma transição. Quer dizer, não é essa coisa da bravata, vou fechar todas as estatais. E a Petrobras, até esse tempo de querer intervir o tempo todo no preço do petróleo, essa obsessão que todo presidente acha que vai resolver intervindo no preço do petróleo, ela, depois que pararam de intervir na política de preços da empresa, a empresa retomou investimentos, lucros, dividendos, ela saiu do endividamento excessivo, da alavancagem excessiva que herdou do governo PT, especialmente no final do governo Lula e do governo Dilma, para ser uma empresa exuberante, uma empresa que hoje apoia a sociedade brasileira com impostos, com participações e principalmente com dividendos. Então, quando as pessoas falam a Petrobras não tem sensibilidade social, qual é a função social da Petrobras? A função social da Petrobras não é servir determinada parcela da sociedade. A função social da Petrobras está sendo feita. Ela entrega mais de 30 bilhões de reais em dividendos ao governo, significa que são 30 bilhões de reais a mais no orçamento do governo, no primário, para se gastar em políticas que atinja toda a sociedade, seja políticas de meio ambiente, seja política social, habitação, educação, primeira infância. Então, quando se fala da Petrobras, a gente tem que pensar assim, esses dividendos devem ir para os usuários de combustível fóssil ou devem ir para toda a sociedade? Eles devem patrocinar uma transição energética ou vamos manter a dependência do diesel e do combustível? O que falta nessa discussão sobre Petrobras e combustível é sair do palco eleitoreiro e explicar para a sociedade qual é a função social da Petrobras. E ela está cumprindo a sua função social. Ela não cumpria a sua função social quando congelava os preços, porque aí ela deixa de investir. Petrobras é uma grande demandadora de tecnologia e inovação. Então, assim, tem emprego, distribui os recursos para estados, né, com a questão dos royalties. Então, a todo mundo, a toda a sociedade brasileira, interessa uma Petrobras robusta. A única coisa hoje em dia que faz a gente dizer, desde cara, vou privatizar a Petrobras, sem fazer estudos de como se deveria privatizar ou não, é exatamente blindar essa empresa dessas intervenções políticas, porque cada fala de um presidente desse jeito, a Petrobras perde valor. E aí nós perdemos valor como detentores, nós perdemos o valor do patrimônio público, que é nosso, né? A Petrobras é de cada um de nós brasileiros. Você é ativista importante, uma alma inspiradora do Movimento Livres, né? Que é uma associação que se propõe também a desenvolver não só o ativismo puro, mas formar novos líderes. E é uma das coisas que eu defendo muito, inclusive quando montamos a Faculdade de Medicina do Einstein, eu sempre dizia o seguinte, nós não precisamos só de médicos técnicos, nós precisamos de médicos líderes, que consigam entender
Não é só o remédio que vai na boca do paciente, é como aquele paciente fez para chegar no diagnóstico, é como ele pôde arcar com o recurso para tratar, dentro do contexto de opções de economia de saúde. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Nós temos que patrocinar a formação de perfil de pessoas diferentes. Que tipo de líder o mundo precisa? Helena Landau. Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Acho que a gente precisa de, primeiro, uma liderança de olhar em volta, né? Você tem que olhar para o mundo, que a gente está acostumado. Eu vou falar do Brasil, né? É assustador no mundo que a gente tenha crescimento de nomes como Putin, Orbán, Trump, Bolsonaro, Le Pen, e etc. Isso é assustador. Eu não sou especialista de ciência política, nem antropologia, nem sociologia, mas a primeira coisa que um líder tem que entender fazer é entender o outro. Se eu quero passar um projeto, se eu quero discutir uma coisa, eu tenho que ter essa capacidade de olhar o outro. Não precisa concordar, não precisa entrar no caminho, mas entender a posição. Né? Isso é a primeira, eu acho, uma coisa de olhar. O líder também tem que ser uma pessoa que agrega e não que divide. Né? Isso acho que é coisa fundamental, por isso que no Livres é muito importante, porque como o Livres é o liberalismo, a ideia do debate, do diálogo, da discussão, né, do pensamento, faz parte. E óbvio que o líder tem que ter uma personalidade própria, né, para liderar. Ele tem que ser conciliador, ele não precisa entregar tudo, mas ele tem que, de alguma forma, um conciliador. Por exemplo, o líder que eu vejo para o Brasil ano que vem, e por isso, de novo, eu insisto no nome da Simone, é essa pessoa capaz de fazer um presidencialismo de conciliação e mudar esse, de alguma forma, o humor que nós temos visto hoje de raiva e etc. Mas lá no Livres a gente faz curso, a gente faz encontros, tem um acompanhamento de pauta, tem discussão de pauta, tem apoio a candidaturas, acompanhamento dos nossos mandatários nas suas funções. Temos um conselho acadêmico que discute conteúdo. Então, assim, é uma questão de personalidade, é uma questão de entendimento do mundo, mas é uma questão de permanente treinamento. Você falou, por exemplo, que tinha que mudar a forma de gerir no Brasil estatais. A gente passou uma lei das estatais no governo Temer que ajudou muito a melhorar a governança das empresas estatais. Mas a governança sozinha não muda tudo, porque se vier o líder e desmoralizar a governança, é o que a gente vê, vários presidentes da Eletrobras sendo forçados a pedir demissão, a criar uma situação. Então, assim, não, o líder tem que ser o cara que respeita regras, né? Que respeita as regras que ele próprio aceitou, que ele próprio votou, que ele próprio estava lá presente. Então, assim, quando você tem um líder disruptivo, aí realmente você está tendo na liderança uma pessoa cuja liderança é baseada na divisão, na separação, no conflito, onde ele cresce no conflito. A liderança que eu imagino é aquela que cresce organizando e unindo uma sociedade em torno de um objetivo comum e do bem comum e do interesse público. É esse, para mim, o líder que eu quero para o futuro, para o meu filho e para o meu neto. Um líder de organização, de conciliação e de menos raiva sem abrir mão dos seus princípios. Que, sobretudo, consiga enxergar um processo evolucionista e não de retaliação em relação ao passado. Exatamente. Né? Porque chegamos ou não chegamos, porque estamos aí. Mas, enfim, Helena, queria muito agradecer, quero dividir de novo com aqueles que vão assistir, né? Eu conheço a Helena Landau fisicamente muito pouco, talvez tenhamos nos cumprimentado uma outra vez. E criamos uma relação, especialmente durante a pandemia, onde nós conversávamos, né? Eu sempre consultando, lógico que eu aprendendo muito mais do que ela com uma paciência enorme para poder trazer para mim informações, esclarecer certos pontos, né? E acho que o encontro de hoje, para mim, só reforça uma grande admiração que eu tenho. O Brasil tem muito a ganhar. Desejo para você muita sorte aí nas suas funções atuais. Simone Tebet, de fato, é uma pessoa com muito valor. Eu acho que a presença dela engrandece o pleito. Tá? Não estou dizendo que ela será a presidente e em quem vamos votar ou vamos votar, mas certamente nós precisamos de pessoas com uma visão de Estado um pouco mais ampla. E eu acho que ela tem características realmente. E muito sabiamente escolheu você para coordenar o programa econômico. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, Cláudio, pelo convite. Foi ótimo.